O silêncio dos dias longos. Maria sempre foi uma mulher de hábitos simples. Nascida em 1934, cresceu entre plantações de café no interior de Minas Gerais. Com as mãos calejadas desde cedo, aprendeu a força do trabalho antes mesmo de entender o que era infância. Casou-se aos 19 anos com Antônio, um mecânico calado, mas generoso. Juntos tiveram 3 filhos e construíram uma vida marcada mais por esforço do que por sorte. Agora, aos 90 anos, Maria vivia sozinha numa casa antiga de muros baixos e portão enferrujado, na cidade de São Lourenço. O lar que um dia fora cheio de risos, panelas batendo e chinelos correndo pelo corredor, hoje era silencioso. Quase sagrado. Um santuário de memórias que doíam e sustentavam ao mesmo tempo. O rádio de madeira, que antes transmitia partidas de futebol e novelas antigas, agora só servia de apoio para as fotografias. Os 3 filhos, cada um com sua família, sorrindo em molduras desbotadas. Todos longe. Todos ocupados. Todos dizendo: a senhora sabe que a gente ama, mas raramente ligando. Maria não reclamava. Não era de palavras azedas. Havia aceitado, com o passar dos anos, que a velhice vem acompanhada de uma espécie de invisibilidade. As pessoas deixam de te ver, não por maldade, mas por distração. A vida corre, e os velhos ficam como postes nas calçadas, estão ali, mas ninguém repara. Nos últimos meses, o corpo começara a cobrar. As dores no quadril, os esquecimentos repentinos, a sensação de cansaço mesmo sem esforço. Os médicos diziam que era esperado para a idade. Ela sorria, mas por dentro sentia um tipo de cansaço que nenhuma vitamina resolvia. Um cansaço da alma. Sua rotina era um relógio enferrujado que ainda funcionava. Acordava às 6, fazia o café, regava as plantas do pequeno jardim e sentava-se na varanda com o crochê. Às 9, ouvia a missa pelo rádio. Às 10, tomava os remédios. Almoçava sozinha às 11h30. Dormia um pouco à tarde. Lia trechos de um devocional antigo à noite e dormia por volta das 8. E assim os dias passavam. Idênticos. Longos. Silenciosos. Um dia, ao abrir a caixa de correio, encontrou um envelope. Não era conta, nem propaganda de supermercado. Era uma carta, de verdade, com remetente, selo e até caligrafia à mão. Maria regalou os olhos. Sentiu o coração acelerar. Há quantos anos não recebia uma carta? Sentou-se na poltrona da sala e, com delicadeza, abriu o envelope. Dentro havia uma folha cor de creme, com letras arredondadas e pequenas flores desenhadas nos cantos. Querida Dona Maria. Meu nome é Isabela. Tenho 26 anos e sou voluntária num projeto chamado Cartas que Acolhem. Nós escrevemos para pessoas da terceira idade que vivem sozinhas, como forma de trazer um pouco de carinho e companhia por meio das palavras. Hoje pensei muito na senhora, mesmo sem conhecê-la. E fiquei imaginando, do que a senhora sente saudade? Se quiser me responder, adoraria conhecer sua história. Com carinho, Isabela. Maria leu a carta 3 vezes. No começo, não soube como reagir. Era uma brincadeira? Uma ação de marketing? Uma nova moda da internet? Mas havia algo ali. Algo que nem mesmo os filhos conseguiam oferecer: tempo. Isabela dedicara tempo para escrever à mão, para pensar nela, para perguntar algo que ninguém perguntava mais. Do que eu sinto saudade, repetiu em voz baixa, enquanto olhava a fotografia de seu marido na estante. De quase tudo, minha filha. Na manhã seguinte, depois de muito pensar, Maria pegou um papel de carta antigo, de quando ainda trocava bilhetes com as vizinhas. Escreveu com sua letra firme, apesar da artrose. Querida Isabela. Recebi sua carta com surpresa e alegria. Faz muitos anos que não escrevo para ninguém, então me desculpe se minha letra não estiver tão boa. Sinto saudade do cheiro do bolo de fubá saindo do forno. De ouvir meus filhos correndo pela casa. De dançar forró com meu marido na sala, mesmo que ele vivesse pisando no meu pé. Sinto saudade de quando minha memória era nítida e meu corpo não doía tanto. Mas, acima de tudo, sinto saudade de ser útil. Muito obrigada pela sua carta. Fez minha manhã mais leve. Com carinho, Maria. Dobrou a carta com cuidado e colocou no envelope. Caminhou lentamente até a farmácia da esquina, onde havia uma pequena caixa de correio, e enviou. Sentiu-se estranhamente viva. Nos dias seguintes, esperava pelo carteiro com um brilho nos olhos que não sentia há tempos. Recolhia o jornal só para fingir que olhava. E então, na tarde de sexta, a resposta chegou. Dona Maria. Que alegria receber sua carta.
O que a senhora escreveu me fez chorar e sorrir ao mesmo tempo. Eu também dançava com meu avô na sala, e ele também era péssimo dançarino. Saber que a senhora sente saudade de ser útil me tocou profundamente. A senhora já é útil. Só de escrever para mim, já mudou meu dia. Sabe, trabalho com psicologia hospitalar, e sei como o coração da gente pode adoecer quando se sente esquecido. Por isso, estou tentando escrever sobre a gratidão como forma de cura. A senhora já ouviu falar sobre isso? Estou aqui. Sempre. Com afeto. Isabela. Gratidão como forma de cura? Maria nunca ouvirá falar disso. Era religiosa, claro. Agradecia a Deus nas orações, especialmente antes de dormir. Mas será que agradecer podia curar algo? Nos dias que se seguiram, começou a prestar atenção nos pequenos detalhes. No cheiro do café fresco. Na visita da borboleta amarela ao jardim. Na risada da vizinha do lado. E, pela primeira vez em muito tempo, anotou algo num papel que colou na geladeira. Hoje agradeci por estar viva. E por receber uma carta. Esse pequeno gesto mudou o ritmo dos dias. O silêncio continuava lá, mas agora Maria escutava outra coisa dentro dele. Um chamado. Uma promessa. Ela começou a escrever mais para Isabela. Contava histórias da juventude, dos bailes no salão paroquial, das vezes em que fingia que estava doente só para o marido cozinhar. E, entre uma lembrança e outra, começava a incluir agradecimentos. Hoje agradeci por conseguir tomar banho sozinha. Hoje agradeci pelo sabor do chá de camomila. Hoje agradeci por me sentir menos invisível. Isabela respondia sempre com alegria, perguntando mais, incentivando Maria a continuar. É como se eu tivesse voltado a viver, confessou Maria, ao telefone, quando o filho ligou em uma tarde de domingo. Que bom, mãe. Mas tá tudo certo com a senhora mesmo? Nunca estive tão certa, disse ela, olhando para o caderno novo que havia comprado para seus registros de gratidão. Mal sabia Maria que aquele caderno, simples, de capa florida, seria o início da maior transformação de sua vida. Capítulo 2, a palavra que faltava. Maria acordou naquela manhã com um peso diferente. Não era o corpo, ainda frágil, nem as dores costumeiras que a acompanhavam como uma velha conhecida. Era algo mais denso, invisível, mas real, uma ausência que parecia ecoar pelos cantos da casa. Um silêncio duro, não de paz, mas de solidão. O relógio da sala marcava 6h12. Ela sempre acordava cedo. O hábito vinha dos tempos em que precisava preparar o café para o marido e os filhos antes que cada um seguisse seu rumo. Agora, não havia ninguém esperando o café, mas mesmo assim, ela levantava, colocava a chaleira no fogo e sentava-se à mesa como se alguém ainda fosse chegar. Aquela manhã, no entanto, foi diferente. Maria olhou para o caderno de capa dura que repousava sobre a toalha bordada. Era o mesmo caderno que ela usava para fazer listas de compras, anotar remédios, guardar receitas antigas. Mas naquele dia, sem saber porquê, ela o abriu numa página em branco e escreveu, com caligrafia trêmula. Hoje eu agradeço por ter acordado. Ficou olhando aquela frase por alguns segundos, como se tentasse entender o que a levará a escrever aquilo. Era um gesto pequeno. Um impulso, talvez. Mas sentiu uma leveza estranha no peito. Como se tivesse, pela primeira vez em muito tempo, se permitido algo bom. Sem saber, Maria havia dado o primeiro passo para transformar os dias que ainda viriam. Nascer do sol os primeiros raios de mudança. Durante a semana seguinte, Maria repetiu o gesto. Toda manhã, antes mesmo de sair da cama, murmurava alguma coisa que pudesse ser considerada gratidão. Às vezes, era apenas um sussurro. Obrigada por mais um dia. Outras vezes, anotava no caderno. Agradeço pelo café estar quente. Sou grata pelo silêncio da manhã. Hoje senti menos dor nas costas. Parecia banal. Tão pequeno frente à imensidão de tudo que ela havia perdido. Mas, curiosamente, esses gestos mudaram a forma como ela encarava o dia. O que antes era apenas sobrevivência começou a ganhar contornos de presença. Existência. Vida. Certo dia, enquanto dobrava roupas no quarto, ela se pegou sorrindo ao lembrar de uma cena antiga com a filha mais nova, que não via há tantos anos. A lembrança veio como um sopro, a menina subindo no banco da cozinha para alcançar o pote de biscoitos, levando um tombo, ainda assim, gargalhando como se tivesse vencido o mundo. Maria levou a mão ao coração. A cena parecia tão viva. Naquela noite, anotou no caderno. Hoje agradeço por ainda lembrar. Nuvem de chuva os dias cinzentos.
Nem todos os dias foram fáceis. Houve manhãs em que o corpo parecia pesar toneladas. Dias em que o silêncio machucava. Em que a memória trazia lembranças demais. A morte do marido, o afastamento dos filhos, os amigos que se foram, os aniversários esquecidos. Em uma manhã particularmente difícil, Maria escreveu: Hoje, não consigo agradecer por nada. Mas estou tentando. Mesmo esse gesto, esse reconhecimento da dor, trouxe alívio. Era como se dissesse a si mesma: não está tudo bem, mas eu continuo aqui. A prática da gratidão não era mágica. Não tirava a dor, nem apagava o passado. Mas fazia algo mais sutil, dava a Maria o poder de escolher onde colocar sua atenção. Aos poucos, isso começou a mudar a química dos seus pensamentos. Dona Lia e a biblioteca do bairro. Foi em um sábado de sol que Maria reencontrou Dona Lia, uma vizinha antiga que ela não via desde antes da pandemia. As duas se encontraram por acaso, na feira do bairro. Trocaram poucas palavras, mas o sorriso de Lia foi um raio de luz inesperado. Maria, ainda lembra de mim? Disse a outra, segurando uma sacola de tomates. Claro, Lia, como vai? Envelhecendo igual você, ué. Mas ainda viva. E piscou. Conversaram por alguns minutos, e antes de se despedir, Dona Lia soltou uma frase que pareceu escrita especialmente para aquele momento. Estou ajudando na biblioteca da paróquia. Vem comigo um dia desses. Pode ser bom pra gente falar menos com as paredes. Maria riu. E foi. Livros as primeiras palavras compartilhadas. Na biblioteca da paróquia, Maria encontrou um novo lugar para estar. Nada grandioso, uma sala modesta, com estantes antigas e livros doados. Mas ali havia movimento, vozes, histórias. Pela primeira vez em muito tempo, Maria se sentiu parte de algo. Aceitou cuidar da seção de literatura infantil. Organizar os livros, limpar as capas, separar os mais lidos. Lia trechos em voz alta, sozinha, até que uma criança se aproximou certa tarde. Moça, você sabe ler histórias com voz de personagem? Maria sorriu. Posso tentar. Foi como ligar um interruptor esquecido. Nas semanas seguintes, ela virou atração das tardes da biblioteca. Contava histórias com emoção, imitava vozes, fazia pausas dramáticas. As crianças se encantavam. E os adultos também. Quando voltou para casa naquele dia, escreveu no caderno: Hoje, uma criança riu por minha causa. Obrigada. Coração vermelho, o milagre silencioso. Não foi um milagre como nos filmes. Não houve cura instantânea, nem flash de luz, nem médico dizendo você está curada. Mas os exames de Maria começaram a mostrar algo em comum. Os níveis de pressão melhoraram, a oxigenação aumentou, o apetite voltou, e ela deixou de precisar de um dos remédios controlados. O geriatra ficou confuso. Dona Maria, a senhora está fazendo algum tratamento alternativo? Ela pensou por um segundo e respondeu: Estou agradecendo mais. O médico riu, depois parou. E anotou algo no prontuário. Talvez fosse coincidência. Talvez não. Mas Maria sabia, algo dentro dela havia mudado. Girassol nova semente. Um dia, no final do mês, Lia chegou animada com uma ideia. Maria, que tal a gente abrir um grupo aqui na biblioteca? Algo pequeno, só para conversar. Falar da vida. Contar histórias. E agradecer? Completou Maria. Isso. Um grupo de gratidão. Pode ser? O grupo nasceu com 3 senhoras. Depois 5. Em 2 meses, já eram 10 pessoas, de idades variadas. A regra era simples. Cada um dizia ao menos uma coisa pela qual se sentia grato naquela semana. Podia ser qualquer coisa, uma ligação, uma noite sem dor, um pôr do sol. Maria virou a referência. A Senhora da Gratidão. E toda vez que alguém dizia, mas minha vida está muito difícil, ela respondia com calma. A gratidão não exige uma vida perfeita. Só um coração disposto. Capítulo 3, quando o silêncio fala mais alto. Acordava ainda antes do sol nascer. Mesmo com o corpo fragilizado, Maria mantinha o velho hábito de observar o céu mudando de cor pela janela do quarto. As dores continuavam, é verdade, mas havia um detalhe novo naquela rotina que ninguém percebia. Ela já não acordava mais com medo. O medo havia sido seu maior companheiro por muitos anos. Medo da morte, da solidão, do tempo que passava depressa demais. Mas nos últimos dias, algo nela começava a se reorganizar por dentro, como se suas células ouvissem o que sua alma sussurrava silenciosamente: obrigada. Maria continuava com sua prática de gratidão. Não era perfeita.
Às vezes esquecia. Em outras, achava que não tinha